Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano e no vídeo dessa segunda-feira nós vamos falar sobre a possível saída de Gonzalo Mastriani do Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo dessa segunda-feira, pessoal, porque na manhã de hoje o jornalista Thiago Marquezini, dono do canal 3 Pontos aqui no YouTube, trouxe a informação de que o Atlético Paranaense comunicou o staff do centroavante uruguaio Gonzalo Mastriani que não conta com o camisa 9 para a próxima temporada, que Gonzalo Mastriani não está nos planos do Atlético Paranaense para a formação do elenco de 2025. E o mais interessante é que o Mastriani, que tem retorno previsto aos gramados para o mês de janeiro, depois de passar por uma artroscopia no finalzinho de 2024, segundo todas as informações que circularam aí recentemente, tinha a intenção de permanecer no Atlético e ajudar o clube na busca pelo retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. E o que me chama a atenção também, gente, é a reposição, ou na realidade, que reposição? O Pablo seria titular do Atlético numa eventual saída do Gonzalo Mastriani? Eu particularmente espero que não, até porque não é muito difícil para ninguém imaginar nesse momento o Pablo sendo vaiado na Liga Arena a cada toque na bola desde a estreia do Atlético no Campeonato Paranaense. O ambiente do clube para o Pablo nesse momento é muito negativo e a saída do Mastriani com a promoção, entre aspas, dele ao posto de titular no comando do ataque seria muito negativa. E outras opções, como as sondagens que foram feitas ao Bruno Navas, né, centroavante que foi artilheiro da segunda divisão do Campeonato Argentino pelo Racing de Córdoba, e o Pedro Raul, centroavante do Corinthians, não dão aí muita expectativa em relação à qualidade técnica de uma possível reposição. O Bruno Navas é um jogador que eu particularmente não conheço profundamente, fui dar uma olhada em algumas situações aí pontualmente para caso ele venha a ser contratado, mas é um jogador alto, que faz pivô, jogador bom de jogo aéreo, não é um centroavante aí de muitos recursos, é um centroavante aí mais no padrão, segunda divisão realmente, acho que poderia funcionar na Série B, mas bem distante do nível que tem um Gonzalo Mastriani, por exemplo. E o Pedro Raul, que trabalhou com o Maurício Barbieri nos tempos de Vasco da Gama, até um centroavante de um nível bem interessante para os padrões de futebol brasileiro, especialmente se a gente conseguisse recuperar o melhor nível dele. Mas o Pedro Raul recebe no Corinthians hoje um salário que transformaria ele no maior salário do elenco do Atlético com uma margem larga. O Atlético considera o quê? Pediu um empréstimo do jogador com o Corinthians pagando 70% de salário, né? O Pedro Raul deve ganhar hoje aí 700 para 800 mil reais no Corinthians. Acho que faz pouco sentido, não vejo o Corinthians liberando o jogador nesses moldes. Então, tudo isso me preocupa muito, gente, porque o que eu esperava do Atlético para 2025? Eu esperava sim que o clube perdesse os seus principais ativos, jogadores como o Lucas Esquivel, o próprio Eric, Agostinho Canóbio, Bruno Zapelli, Tomás Coelho, jogadores que têm mercado na Série A do Campeonato Brasileiro e inclusive no futebol do exterior, alguns deles, eu achava que era muito pouco provável que eles permanecessem ou que eles tivessem inclusive o desejo de permanecer para jogar uma Série B. E isso é até natural. Agora, o que eu esperava é que a diretoria usasse os resultados financeiros dessas negociações, somados, lógico, às arrecadações comuns do clube, com patrocínio, com bilheteria, plano de sócio, companhia limitada, mais as parcelas das vendas que foram feitas anteriormente, como são os casos do goleiro Bento e do atacante Vitor Roque, para compensar parcialmente a perda de receitas resultante da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro e manter o elenco acima do nível da Série B. Alguma coisa parecida com o que fez o Santos em 2024, por exemplo, que tinha um elenco muito mais farto tecnicamente do que todos os seus concorrentes. O Atlético teria, inclusive, a capacidade econômica de fazer isso sem precisar se expor financeiramente a ponto de terminar o ano com caixa no vermelho. O Atlético tinha todas as condições de fazer isso dentro ainda de uma política de austeridade, reduzindo custos, né? Fazendo algumas vendas importantes e aí utilizando os resultados financeiros dessas vendas para poder fazer a montagem do elenco e manter alguns jogadores chaves. Um deles que eu imaginava ficando era o Mastriani, justamente pela questão de que ele gostaria de ficar, que acho que seria o maior empecilho para a permanência de uma série de outros jogadores. Agora, tudo que a diretoria tem feito recentemente
vai na contramão dessa minha expectativa, né? O Atlético parece implementar uma política de corte de gastos a todo custo, inclusive com o encerramento do clube, da equipe feminina do Atlético, né? Que custaria para o clube mensalmente provavelmente o valor de um salário de um jogador mais ou menos do elenco masculino. E com a montagem de uma equipe mais modesta, talvez até nos padrões da própria Série B do Campeonato Brasileiro, contratando aí alguns jogadores ou desconhecidos, destaques de alguns clubes menores, né? O Atlético, inclusive, já perdeu o Dieguinho, que é um jogador até interessante, lateral direito, volante, que vinha trabalhando bem no Goiás, aí já não é desse ano, dessa temporada, já desde 2022 pelo menos, para o Ceará, que está na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Atlético realmente vai num ritmo de montagem de elenco lento e parece acelerar nas saídas, ou seja, a perda de qualidade técnica é muito rápida e a reposição, além de não acontecer na mesma velocidade, vem em nível mais baixo. E uma coisa que me chama muita atenção é que permanecer mais do que uma temporada numa Série B de Campeonato Brasileiro pro Atlético Paranaense, que já não figura entre os clubes que mais arrecadam normalmente na Série A do campeonato, né, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, poderia ter um impacto financeiro muito negativo para o clube. O Atlético poderia realmente perder receitas de patrocínio, direito de transmissão, se acabar acontecendo de permanecer na Série B. Então, na minha visão, na minha forma de ver, um clube com estrutura, CT, estádio, companhia, com capacidade financeira, repito para vocês uma informação que eu trouxe aí alguns vídeos atrás, quando eu falei do dinheiro que o Atlético tinha ou não tinha em caixa, o Atlético indicou em dezembro de 2023 150 milhões em valores disponíveis, né, depositados em contas bancárias ou investidos em produtos bancários de liquidez imediata, sem perda de capital. Então o time, a meu ver, o clube, a meu ver, e é lógico que eu vou esperar a divulgação do balanço de 2024 para poder bater o martelo em relação a isso, ele faz menos do que poderia e menos do que deveria, porque o risco de permanecer na Série B seria terrível. E lógico, gente, eu não tô aqui querendo fazer terrorismo, isso é só a minha percepção como torcedor ainda no dia 23 de dezembro. Pode ser que lá na metade de janeiro, por exemplo, o elenco montado esteja muito mais do meu agrado, seja muito mais suficiente na minha visão do que isso que a gente tem visto até agora. Mas eu não vou vir aqui e mentir para vocês ou omitir uma preocupação, porque esse é o escopo do canal, o objetivo do canal, que é de dividir com vocês não somente opiniões, mas também aquilo que eu sinto em relação ao que o clube está fazendo. Mas nesse momento a minha percepção é muito negativa. A diretoria parece fazer menos do que dela se esperar. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro. O que vocês acham dessa possível saída do Gonzalo Mastriani ou dessa provável saída do Gonzalo Mastriani? Digo provável porque se o Atlético comunicou ao staff que não conta com o jogador e o Mastriani teve aí interesses diversos ao longo de 2024, de Santos, de clubes da América do Sul, clubes do futebol mexicano, a tendência é que ele acabe realmente saindo. Então deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos, quero saber também a opinião de vocês sobre os primeiros movimentos do Atlético no mercado de transferências, o que vocês estão achando. E se você está chegando agora, vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. E se você gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que vocês conheçam o clube de membros do canal Palavra do Atleticano, onde por um valor simbólico aí de R$ 4,99 você tem acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp para interagir comigo e com os outros assinantes aí numa base diária, além de acesso a conteúdos exclusivos. Ontem mesmo nós tivemos vídeo exclusivo para membros falando da provável saída do volante Eric para o Bahia e de 3 lições que o Atlético Paranaense poderia aprender com essa negociação. E então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.